mim, porque mais uma noite Deus nos dá da sua misericórdia para estarmos unidos na sua presença, meditando na sua palavra que é bendita e eterna. Amém? Esta noite estou alegre pela presença de todos os dias, mas já tem perca de tempo do caminho da igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Reverência a palavra de Deus que vai seguir. Todos que trouxeram a Bíblia Sagrada, abra juntamente comigo no livro aos Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 14, 15 e o 16. Efésios, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, para a nossa meditação na presença de Deus nesta noite. Deus tem colocado uma palavra no meu coração para transmitir à sua igreja nesta noite. Mas já adiantando, o Espírito do Senhor me incomoda a dizer, para que a palavra de Deus penetre dentro dos nossos corações, é necessário que a igreja nesta noite escancare a porta do seu coração para que Deus entre poderosamente e faça brotar a sua palavra. Amém? Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Louvado seja Deus. Nos diz assim o texto sagrado: pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Direi novamente para compreensão e entendimento, para que te desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Somente até aqui nesta noite, poder se assentar no nome de Jesus. Meus queridos e meus amados irmãos, estamos mais uma noite na presença do Senhor, que é vivo e que é verdadeiro. Estava eu buscando a Deus uma palavra para a administração nesta noite, para a sua igreja, e o Espírito Santo do Senhor me conduz dentro da palavra de Deus, a carta aos Efésios, ao qual Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso. Mas venha-me aqui nesta noite, por entendimento, pregar sobre a igreja avivada do Senhor. Mas o texto lido nesta noite chama um pouco a atenção. Ele é um texto de interpretação fácil, de palavras duras, muitas das vezes, mas Deus nesta noite, Ele quer falar à sua igreja e quer trabalhar com eles. Mas para a compreensão e que nós possamos entender, eu quero voltar um pouquinho quando a igreja começou a se iniciar nessa terra. Meus queridos e meus amados irmãos, a igreja do Senhor só veio se iniciar nessa terra quando o Senhor amado Jesus Cristo de Nazaré morreu e padeceu. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele veio aos seus discípulos e disse desta maneira: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus falara isso aos seus discípulos naquele instante? Porque Jesus sabia, com a sua onisciência, de tudo que iria acontecer. Ele sabia que os seus discípulos não tinham ainda a capacidade necessária para pregar o Evangelho em Jerusalém, como também na cidade vizinha, ao mundo todo naquela época. Então Jesus chegou-se a eles e disse: ficai em Jerusalém. Mas não era fácil para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, porque eles teriam que se esconder, eles estavam envergonhados, eles estavam um pouco abatidos, porque o seu mestre, o Messias, o Deus conosco, o Senhor Emanuel, tinha padecido. Ele tanto tinha dito, tinha falado, tinha proferido que iria ter que padecer. Mas quando aconteceu, os discípulos ficaram surpresos, eles ficaram, aleluia, naquele momento instantâneo, preocupados. Então Jesus veio a eles e disse desta forma: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Meus queridos e meus amados irmãos, o Espírito
Santo do Senhor nesses últimos dias não tem sido muito buscado. O Espírito Santo de Deus nesses últimos dias tem sido esquecido. Não tivemos mais nesses últimos dias consagração para jovens buscarem o Espírito Santo. Dificilmente você vai ver nesses últimos dias igrejas fazendo encontro para que as pessoas verdadeiramente se consagrem para buscar o Espírito Santo do Senhor. Mas essa igreja tem algo diferente. Essa igreja tem um Senhor cujo nome chama-se Jesus Cristo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a sua palavra será pregada de maneira verdadeiramente correta. Ninguém vai pular e ninguém vai desviar a palavra. Mas nós sabemos que a igreja dos últimos dias não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Quando eu falo igreja, eu não estou falando só de mim e não só estou falando de você. Quando eu falo igreja, eu falo de todas as pessoas que aceitaram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Um pouquinho, o livro do Antigo Testamento, o povo de Deus se chamava Israel. No princípio de Gênesis, aleluia, Deuteronômio se chamava Israel. A partir do livro de Deuteronômio, Deus chama a sua nação de Israel. Mas quando o Novo Testamento que o Messias, que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré renunciou a sua glória, desceu a esta terra e veio para que por mim e que você aqui nesta noite e morreu naquela cruz. Já não se chamava mais Israel, a nação chama-se igreja. Deus disse que a igreja do Senhor são membros. Os membros têm que estar unidos. Porventura, se um membro for cortado, o corpo sentirá falta. Porventura, se um membro adoecer, o corpo não vai ficar com o mesmo vigor. O corpo não vai ficar com a mesma capacidade. Mas a capacidade da igreja está em Cristo. A capacidade do crente está em Cristo. Meus queridos e meus amados, estavam então os discípulos reunidos em Jerusalém, da forma que Jesus conheceram. Eu imagino nós aqui nesta noite, unidos, aqui reunidos, glorificando a Deus, da forma que a gente pode nesta noite, o corpo cansado, a alma um pouco entristecido, o pensamento lá do outro lado, estamos aqui, mas nem parece que está, estamos sentados na cadeira, mas nem parece. Eu não sei como é que a gente consegue isso, mas consegue. Mas não é isso que Deus quer da sua igreja. Não é isso que Deus quer, aleluia, da sua noiva, ao qual tem que se preparar, como já dizia o profeta. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor. Porque nós temos que nos preparar. Pois quando o noivo chegar, a noiva tem que estar preparada, tem que estar toda vestidinha, tem que estar toda bonita, cheirosa, para que quando o noivo chegar, pegue-lhe pela sua mão e leve para Nova Jerusalém. Irmão, quem é a noiva? A noiva de Cristo é eu, a noiva de Cristo é você, a noiva de Cristo é o pastor, a noiva de Cristo é o diácono, a noiva de Cristo é a mocidade, a noiva de Cristo é a igreja. A igreja é aquela que vive em união, aquela que vive no amor, no compromisso com Deus, no compromisso com o Senhor, é aquela que busca, é aquela que adora em espírito e em verdade, não é aquela que vem só, aleluia, para prestar atenção, como o irmão vai falar, não é aquela que vem só para ver com a roupa caindo bem, para quando terminar o culto sair dizendo, não é. A igreja do Senhor é a igreja que busca, é uma qual eu e você vivemos. É um século aonde o pecado está à flor da cara, ele está na nossa frente, ele está aí tentando a igreja. Mas por que ele está tentando a igreja? Ele vai querer tentar enfraquecer a igreja de Cristo, mas no nome de Jesus, a igreja de Cristo não vai ser enfraquecida, porque quando Satanás tentar enfraquecer, Jesus vai lá e vai fazer o pecado, o seu espírito, porque aonde abundou
abundará a graça do Senhor aqui na terra. Aonde abundar a iniquidade, a graça do Senhor vai adentrar poderosamente. Poderosamente Deus vai entrar com a sua providência, meus queridos e meus amados irmãos. Então estavam os discípulos esperando a promessa, assim como está eu e está você aqui nesta noite, esperando a promessa que Deus tem falado. Se fôssemos para escrever ou para contar, eu acredito que você não tem só uma promessa, só dentro da Bíblia Sagrada se tem por 32.000 promessas. Eu acredito que entre essas 32.000 promessas, uma Deus se refere à tua vida, uma Deus se refere à tua família, outra Ele se refere àqueles a quem você ama, meus queridos e meus amados. Então estamos aqui reunidos, esperando a promessa, a vontade de Deus acontecer, como estavam os discípulos naquela época. Mas eles não sabiam, assim como eu e você não sabem, eles não poderiam compreender o tempo de Deus, assim como nós não compreendemos. Estavam eles um certo dia, imagino, todos lá, estavam perto da frente falando, e aquela multidão dentro daquela casa reunida, e estavam louvando ao Senhor. Eu não sei se hino, eu não sei se pregavam uns aos outros, eu não sei se estudavam, mas o livro do Atos dos Apóstolos conta que quando estavam eles reunidos, a palavra de Deus que ele tinha falado iria se acontecer. Então se vem um vento veramente, esse vento sopra. Quando o vento sopra, não é um vento normal, não é um vento que vem do norte, não é um vento que vem do leste. Este vento vem diferente. Da onde vem o vento? O vento vem do céu. O céu é Espírito Santo de Deus que está descendo como promessa à igreja de Cristo que estava nascendo naquela época e naquele instante. E meus queridos e meus amados irmãos, há muitas, aleluia, pessoas que pregam seitas heréticas. O que é isso? Eles torcem a Bíblia, dizem coisas que não estão na Bíblia, ou pegam textos que estão na Bíblia e distorcem. Muitas pessoas enganam pessoas, mas a minha você que lê a Bíblia Sagrada, eles não podem enganar, eles não vão te enganar. Então estavam eles lá, o acontecimento prometido por Deus estava acontecendo. Nasce agora a igreja de Cristo Jesus. Já havia naquela época várias outras igrejas que pregavam outros deuses. Já havia naquela época vários outros templos que pregavam outras doutrinas. Estava chegando a doutrina de Jesus Cristo agora e pouca gente conhecia. Os discípulos ficaram tenebrosos. Os discípulos ficaram preocupados. Era normal, eles são seres humanos, assim como eu e você tem sentimento. Assim Deus, sabendo disso, disse, aleluia, esperai até que sejais revestidos, porque se eles não fossem revestidos do Espírito, eles não teriam capacidade, para fazer o poder da evangelização, da palavra pregada, do evangelismo acontecer. E então Jesus repartiu como língua pelo Espírito Santo as línguas estranhas do Senhor, a qual eu e você conhecemos, o batismo do Espírito Santo de Deus. E toda igreja que se diz ser pentecostal prega e fala sobre o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, meu Deus eterno, meu Senhor da glória. Mas nesses últimos dias tem se acalmado, tem se retrocedido. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre a sua igreja. E Satanás, vendo que tudo que Deus fala vai se cumprir, ele se levanta para impedir, ele se levanta para tentar interromper, da mesma forma que ele se levantou como empecilho na igreja naquela época, ele se levanta hoje, vai se levantar amanhã, até que quando Cristo imprima, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus derramou do seu Espírito na igreja para nos preparar para a sua obra. Enquanto eu vejo Paulo escrevendo aos Éfesos, ele começa a dizer, não sejais os imitadores de Cristo, amando os vossos irmãos, uns para com os outros, sujeitando-vos uns
aos outros, meus queridos e meus amados, Senhor. Aleluia. E alguns versículos antes ao qual nós lemos, nos diz dessa forma: portanto, no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Outro tempo você fazia o que era mal. Outro tempo você fazia o que não agradava a Deus. Outro tempo você fazia aquilo que é o Baal, o que Satanás queria, mas hoje não. Hoje você serve a Deus. Hoje você se prepara como um dia desse de domingo, que está quase todo mundo em casa, só tem serviço de casa para fazer, está o marido, muitas vezes, a mulher, o irmão, não sei, mas está lá, vai. Quando chega às 6 horas da noite, toma o seu banho, se prepara, já que não estou tão cansado, vamos à casa do Senhor, e todo mundo então vem, e começa a adorar o Senhor, e começa a se derramar, se celebrar na sua presença, mas se não abrir o coração como igreja, não adianta, pode vir fulano de tal, pastor renomado, fulano de tal pregar, fulano, se não abrir o coração não entra, se não abrir o coração não sente, se não abrir, se deleitar na presença do Senhor, igual a tua vida aqui, mas eu acredito que nesta noite foi o Espírito que me trouxe nesse lugar. Foi o Espírito do Senhor que te trouxe aqui nesta noite para falar a tua vida. Dizer que a igreja do Senhor é viva e verdadeira. Da mesma forma que Cristo morreu e viveu, ao terceiro dia nós ressuscitamos. O nome pentecostal nós não só carregamos a minha vontade, não. Nós carregamos porque adoramos. Nós carregamos porque não nos envergonhamos em abrir a boca da glória. Dizer que Jesus é bom, que Jesus é verdadeiro, até mesmo na tribulação. Ele te dá força para abrir a tua boca e adorar o seu nome. E a palavra do Senhor nos ensina com coisinha um pouco dura. Que nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. E o tempo passa, e passa o tempo. E passa o tempo, e o tempo passa. Quando nós aceitamos a Jesus, é um vigor. Quando chegamos no começo, é pura força. Quando estamos nos primeiros passos de uma caminhada, o corpo está inteiro. Mas quando começamos a andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, o corpo necessita de água, o corpo necessita de comida, o corpo necessita de nutrientes. E o irmão, o que é que você quer dizer com isso? Isso também é para mim e para você. Nós estamos em uma caminhada que não sabemos ainda a quantidade de tempo que vamos andar. Nosso corpo necessita de água, nosso corpo necessita de comida. O que é isso? Bíblia Sagrada, palavra de Deus, palavra do Senhor. Se não ler Bíblia não vai, se não ler Bíblia não vai, se não comer Bíblia não anda, se não estudar a Bíblia não entende, se não buscar o Senhor enquanto se pode achar, pode ser tarde quando você tentar buscar Ele já pode ter vindo buscar a sua igreja. Então nesta noite eu quero ver você como igreja. Agora, Senhor. Eu quero ver você como igreja buscar ao Senhor. Eu quero ver que como se fosse o primeiro dia, eu não me esqueço o dia que eu aceitei Jesus. Apesar de o pastor não fez nenhum convite, eu me levantei por vontade própria. Cheguei lá e disse assim: o que é que você quer? Eu quero aceitar Jesus. Me dá aquele diante. O Espírito Santo do Senhor habita na minha vida, habita na tua vida. E todo mal que tem se levantado contra a igreja do Senhor, toda a frieza que tem tentado te tirar da presença de Deus, o que? Toda a angústia, toda a decepção, todo o empecilho, toda a iniquidade, como fala o profeta Isaías. Eita Jesus, as mãos de Deus não estão encolhidas, os ouvidos não estão tampados. Ele está com a sua mão estendida aqui nessa noite. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir da tua boca. Ele quer ouvir a tua voz. Ele não quer ouvir do pregador. Ele não quer ouvir do pastor cantando postidão. Hoje ele quer ouvir a tua voz, igreja. A tua voz, igreja. A tua voz.
que não adora, não vive. Igreja que não busca, não vive. Essa igreja vive. Quando crê que a igreja vive, quando levanta a sua mão, levanta, abre a tua boca, glorifica, aleluia, aleluia. Eita lá na escuridão, eita lá baixa, o Espírito do Senhor está aqui nessa noite soprando. Deus vai despertar essa igreja para buscar o Senhor. Deus vai despertar a minha vida para pregar a sua palavra. Deus desperta a nossa vida para louvar a Deus. Essa noite é uma noite de avivamento na tua vida. É uma noite de experiência com o Espírito Santo. Experiência essa que há muito tempo você não tem sentido. Até foi batizado, Deus atendeu com mas você não sabe mais o que é isso. Meu Deus, que misericórdia. Eita, Deus eterno. Mas Deus, nessa noite, está com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, não é só você que passa por essa angústia. Meu irmão, não é só você que passa por esse deserto. Meu irmão, não é só você que sofreu, não. Meu irmão, minha irmã, não é só você que está derramando lágrimas agora, não. Ei, não é só você que está carente, não. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sonda tudo. O que é que você quer dizer? Apenas buscar o Senhor em primeiro lugar e deixa Ele prover. Busque o Senhor em primeiro lugar e deixa o dia de amanhã. Ele vai suster a tua vida. Ele vai suster na tua família. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 No versículo 16 diz que os dias que nós vivemos são dias maus. A Bíblia foi escrita há milhares de anos. E se nós lemos aqui e